Hoje o podcast da CDL vai trazer bastante assuntos referente à comunidade. Atenção, você empresário, também vamos falar por aqui de regularização das empresas, sobre eventos, os projetos que os bombeiros têm, atendendo toda a comunidade em geral, projeto para as crianças, enfim. E agora a gente tem destaque a um assunto bastante relevante, que é o período de baixa umidade do ar. Então, um grande problema aqui são as queimadas. E para a gente saber sobre tudo isso e a estrutura dos bombeiros, que tem passado por várias novidades, nós hoje estamos recebendo aqui no podcast da CDL o Major Brito, ele que é comandante do 4º Batalhão de Bombeiros aqui de Sinop. Major, seja muito bem-vindo aqui na CDL. Obrigado, Dani. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela confiança, pelo crédito que a CDL tem dado para a gente, pela parceria. Obrigado. Inclusive, os bombeiros sempre fazendo um trabalho de atuação ali junto às empresas. E um deles é a regularização das empresas, né? Sim, tem sido um assunto muito em alta aí nos últimos anos aqui, em Sinop, que o município vem vivendo essa transição Sim. da exigência 100% da regularização das empresas. Né? A gente está vivendo esse processo esse ano, o bombeiro faz parte disso, até porque é um dos órgãos que licencia as empresas por meio do alvará de segurança contra incêndio e pânico, um assunto muito relevante porque trata de segurança. Né? E aí a prefeitura, ano passado, lançou um decreto 248, em agosto do ano passado, que exige, então, que para o empresário ter o licenciamento municipal, tem que ter o licenciamento dos demais órgãos, inclusive do Corpo de Bombeiros. E, inclusive, Brito, muitos empresários acabam buscando essa informação lá, procurando lá, né? Sim, com certeza. E como a gente faz parte desse processo, a gente sempre recebe eles dando muita atenção, procurando resolver o problema ali da melhor maneira possível, atendendo, logicamente, ali as nossas normas. Né? E realmente agora, nesses últimos tempos, passou por bastante alteração, bastante mudança, né? Sim, a gente teve muita alteração nos últimos anos com a legislação ligada à segurança contra incêndio e pânico, e a gente tem fortalecido muito a divulgação desse assunto aqui em Sinop. No início do ano a gente teve um evento lá na Câmara Municipal, reunimos vários empresários aqui de Sinop para falar sobre o procedimento simplificado, que é uma maneira muito simples do empresário se regularizar, de forma online, o alvará sai na hora para determinadas edificações de menor potencial de risco. Agora, mais recentemente, a gente também teve aqui na CDL um evento da Frente Parlamentar do Comércio, onde a gente teve um momento de fala também, uma palestra ainda sobre o procedimento simplificado, que é um procedimento, Dani, que atende mais de 80% dos empresários aqui do estado, enquadram-se no procedimento simplificado. Então, é um número bem grande, e a gente quer atingir, nesse primeiro momento, esse público. Além disso, um assunto muito interessante também, que impacta diretamente aí na economia, dos empresários, a gente teve uma alteração na nossa lei que edita ali a taxa de segurança, as nossas taxas do Corpo de Bombeiros, e teve uma redução bem relevante. Até eu estava aqui me preparando para o podcast, simulei aqui uma taxa, só para a gente ter uma ideia, na prática, como é que foi essa economia. Um serviço, por exemplo, de análise na nossa lei antiga para uma edificação, uma ocupação comercial, que é o público de vocês aqui, na lei antiga era um valor na casa de R$ 2.200, uma edificação de 1.000 metros quadrados para análise. Na lei nova, esse valor é de R$ 930. Então, uma redução aí de mais de R$ 1.300, um valor aí reduziu cerca de 60% desse custo da análise, e na vistoria também a redução foi bem grande. O que antes ele pagava na lei antiga R$ 1.800 para a vistoria desse mesmo comércio de 1.000 metros quadrados, hoje ele está pagando na casa de R$ 860. Então, uma redução aí de 52%. Isso é muito relevante, porque a gente traz ali uma facilidade a mais para o empresário, uma redução nos valores, sempre buscando proporcionar a regularização do maior número de edificações. E às vezes as pessoas sempre pensam, tudo está aumentando. O que implicou para a redução, Brito? Foi justamente o empenho do governo do estado, junto com o comandante-geral do Bombeiro também, que tem um pensamento muito de fortalecer essa regularização dos empresários, de facilitar mesmo. E, de certa forma, isso acaba aumentando a quantidade de serviço, porque dá mais acesso, dá mais oportunidade para o empresário se regularizar, E ainda tem um pulo a mais ainda dessa mudança da legislação, que eu achei bem interessante. Por exemplo, eu tenho um alvará do Corpo de Bombeiros, se eu inicio o procedimento da regularização da minha empresa antes de vencer meu alvará, eu tenho um desconto de 10%. Então, vamos supor que a minha taxa seria de R$ 1.000,
para novo alvará, se eu começo essa renovação antes de vencer esse alvará, eu tenho um desconto de R$100. Né? E esse desconto ele é proporcional, logicamente, em porcentagem, de acordo com o tamanho da edificação. E assim, às vezes as pessoas ficam com bastante dúvidas e são aquelas dúvidas específicas. E lá vocês, nas estruturas de vocês têm os profissionais prontos para conseguir esclarecer e ajudar os empresários também, né? Sim. Pessoalmente, a gente atende lá no nosso endereço lá na BR, né? O pessoal procura bastante a gente lá na Figueiras também, mas ali não atende assuntos relacionados aos serviços técnicos, é lá na BR. De toda forma, a gente tem fortalecido muito também o nosso serviço online. Né? Hoje em dia a população está muito acostumada a visitar sites para esclarecer dúvidas e o Corpo de Bombeiros está alinhado com essa nova maneira também, né, da população buscar os serviços. Então no site de bombeiro tem bastante serviços que podem ser prestados de maneira online, tem bastante tutoriais também, vídeos, né, relacionados a esse assunto técnico da segurança contra incêndio e pânico, buscando sempre comunicar melhor com a sociedade, né, tirar o maior número de dúvidas possíveis e também lá no protocolo a gente atende muito bem, né, esclarece as dúvidas. Quando gera alguma dúvida mais complexa que o protocolo não consegue atender, a gente agenda reuniões, né, sempre buscando responder, né, as dúvidas. E Brito, a gente percebe assim que Sinop agora ela passou por uma alteração, uma mudança que foi a verticalização também. E isso está implicando de alguma forma nos serviços de vocês? Na parte do serviço técnico, esses prédios todos passam por essa fase de análise, né, lá na seção de segurança contra incêndio e pânico. Então, o primeiro impacto é nessa parte do serviço técnico, né, quando entra essas edificações para análise. E quando começa a entrar com esse volume, né, que está acontecendo aqui em Sinop, a gente vê uma verticalização grande. Sim. E isso Sinop... é resultado do crescimento do município. Com certeza. É uma cidade que cresce demais e a gente já começa a se preocupar. Né, porque essas edificações, elas também, junto com elas, acompanham também os riscos. Né? Exatamente. Por exemplo, uma ocorrência que tem lá, isso acaba movimentando vocês Sim. por uma forma de atendimento? Sim, Sinop não é um município que ainda tem tantos edifícios construídos já, né, finalizados, ali, edifícios altos que a gente fala ali, acima de 12 andares, mas está nessa transição. E a gente já está se preocupando com isso, né? Já existe um empenho muito forte nosso aqui do comando do Corpo de Bombeiros, do comandante regional também, do Coronel Fernando, inclusive do CDL, da A6, da Unesim, um movimento forte para trazer uma autoescada, que é uma plataforma elevada ali, um caminhão, né, do Corpo de Bombeiros para atender esse tipo de demanda. Então, da parte operacional, a gente já está se esforçando também para ter essa viatura, para caso, né, ocorra esse tipo de atendimento, seja um salvamento vertical ou um incêndio no edifício, a gente está preparado. E assim, interessante porque ao mesmo tempo que vocês estão ali salvando vidas, vocês têm que fazer isso com segurança também, né? Cuidando dos profissionais que hoje fazem parte ali dos bombeiros. Sim, exatamente. Então a estrutura faz a diferença, né? Com certeza. A gente oferece ali os meios para os militares trabalhar com a melhor condição possível. Sim. Lógico, caso aconteça um incêndio, mesmo a gente não tendo autoescada, a gente vai atender com muita qualidade, vai empenhar todos os esforços possíveis ali para atender aquela demanda, mas quando a gente tem um meio mais adequado, que nesse caso é uma autoescada, uma plataforma mecânica, a gente consegue dar mais qualidade e talvez preservar mais o patrimônio ali no momento daquela ocorrência. E as vidas também, que é o principal, né? O bombeiro, vocês têm vários serviços ali à comunidade, né? Você vem falando aqui, vem passando vários pontos tópicos em mente, mas outra coisa, antes da gente já falar de outra situação aqui, referente, agora é um período bastante de festas de São João, e muita gente muitas assim, associações, enfim, comunidades, elas realizam as festas, né? Festas em geral, não só às vezes essas de comunidade de São João, mas também outros eventos. E também, como que seria, Brito, hoje, o que precisa ali dos bombeiros? Porque teve uma alteração também com a prefeitura, né, para a realização dos eventos. Sim, a prefeitura ela exige também, né, que um promotor de evento, quando vai realizar ali aquela festa, né, seja numa praça ou num local fechado, esteja regular também com todos os órgãos, vigilância sanitária. Quantidade de pessoas específicas, assim, como é que funciona? Da parte do Corpo de Bombeiros, Dani, funciona da seguinte maneira: tem duas modalidades de regularização de evento. Sim. Né? A gente tem a convencional, que é um projeto também de incêndio que a pessoa faz de maneira temporária para um evento. Por exemplo, a gente teve recentemente agora a Expo Norte. Né? Sim, esse é um tipo de evento que a gente trata ele como convencional, pelo porte do evento, pelo risco. Né? Então é apresentado um projeto, mostrando para a gente onde que vão ser instaladas todas aquelas estruturas, se vai ter queima de fogos, alguma atividade esportiva, alguma atividade radical, por exemplo, se vai ter show, como é que vai ser o palco, se vai ter palanque, se vai ter arquibancada, né? Se vai ter os fechamentos ali, como é que eles vão ser feitos. E isso é um projeto convencional.
né? Um projeto mesmo, diversas plantas ali são analisadas, esse é o mais complexo. Né? Mas tem outro tipo de modalidade também que atende a maior parte dos eventos, que é o que a gente chama de evento risco mínimo. Né? Esse evento, quais são os requisitos, né, que atendem esse evento risco mínimo? Um evento de até 1.000 pessoas, né? Então um evento grande, né? Um evento de até 1.000 pessoas, com até 750 metros de instalações ali cobertas, tendas, por exemplo, né? E ele não pode ser fechado. Né? Não pode ter fechamento em volta dele. Ele também não pode ter show pirotécnico, não pode ter nenhuma atividade radical. Esse é o evento risco mínimo. Ele atende bastante gente, né? Ele é feito de maneira online também, declaratória, onde a pessoa, ao preencher ali aquele sistema ali, ela se responsabiliza por todas aquelas informações. Então é muito importante que a pessoa faça isso com cuidado, né? Na hora de preencher lá os dados que realmente informe o que realmente vai acontecer, porque às vezes a pessoa coloca lá para tentar enquadrar, mas o próprio sistema já identifica que não é um evento risco mínimo e aí leva ela já para o nosso evento convencional, que daí é um projeto mesmo que tem que ser elaborado e protocolado no Corpo de Bombeiros. E aí entraria, por exemplo, uma festa de comunidade, um almoço, enfim, Isso. com várias pessoas, ou até mesmo quem está promovendo uma Um exemplo festa, prático, Dani, um evento numa praça, por exemplo. Sim. Né? Eu vou ter ali 3, 4 tendas, vou ter um algodão doce, né? Uma festividade ali na praça, ali não tem o fechamento, é até 1.000 pessoas, não tem o palco, não tem nenhuma instalação mais complexa, é um evento risco mínimo. Ele é feito todo online. Né? É uma taxa bem mais econômica e já permite a pessoa estar regular com o Corpo de Bombeiros. Né? Lógico que ela vai ter que ter lá nessas tendas um extintor do bombeiro, vai ter que ter, se tiver a necessidade de iluminação também, se for à noite, e placas ali de sinalização de emergência também tem que ter. E no caso dessas festas de São João, o que mudou assim depois que as determinações da prefeitura? Da nossa parte, se, por exemplo, festa de São João, se tiver um show pirotécnico, por exemplo, aí já tem que ser um evento convencional. Né? A legislação assim fora bombeiro e a nível mais federal tem mudado muito com relação a shows pirotécnicos, né, por causa dos animais, por causa de necessidades especiais também, mas a gente ainda analisa com essa possibilidade e quando tem o show pirotécnico, aí é um evento convencional. Né? Um outro exemplo, eu vou ter uma montagem de uma estrutura dentro de uma edificação. Por exemplo, eu tenho um show que vai ser feito dentro de um local que já existe, uma edificação permanente. Aí, nesse caso, se vai ser montado em uma estrutura lá que vai mudar, né, aquela característica daquele local, aí é necessário também fazer um evento convencional, um projeto de evento temporário. É o PETET que a gente chama. Sim. Nesse caso, precisa do projeto. E assim, teve bastante novidades, assuntos polêmicos também, né, Brito? Mas é interessante esclarecer. Sim. E as pessoas que tiverem dúvidas, pode também procurar vocês que ficam à disposição para orientar o que mudou, o que precisa, enfim. Sempre né? que fala de reunião de público, é um assunto que chama bastante atenção do bombeiro, porque é um dos motivos que fizeram com que o Corpo de Bombeiros se movimentasse tanto, né, para normatizar sobre esse tema. A gente tem um exemplo no Brasil muito grave, que foi o que aconteceu em Santa Maria, que aconteceu num local de reunião de público, numa boate. Né? Então, a gente trata com bastante cuidado quando é um evento, que evento reúne pessoas. Né? A situação de pânico é muito levada em consideração para a gente nesse momento, porque além do incêndio, além do risco ali, tem a situação do pânico também, que com pode certeza. gerar acidentes. Né? Naquela correria ali, às vezes uma explosão, um barulho diferente, a população ali daquele evento começa a entrar em pânico e ele, se não tiver a vazão correta, se a saída de emergência não estiver dimensionada, se não tiver regular com o Corpo de Bombeiros, isso aí pode atrapalhar o fluxo daquelas pessoas naquele momento. E depois de uma tragédia, aí simplesmente tem as responsabilidades para todos. Então, às vezes parece assim, exigência demais, mas as responsabilidades também vêm, né, Brito? Exatamente. O bombeiro ele não trabalha com a possibilidade do si. Né? A gente sempre trabalha da maneira mais correta possível em conformidade com todas as normas. Caso aconteça alguma coisa, a nossa parte foi feita, a do empresário também foi feita, a do promotor do evento também foi feita. Pode ter alguns casos que mesmo assim aconteça alguma coisa, como você bem disse. Sim. Mas nesse caso a pessoa vai estar amparada porque ela vai estar regular, vai estar com as declarações em dia, com os licenciamentos em dia. Né? E a gente está com uma campanha com a prefeitura de fiscalização inopinada, para atender o decreto que foi lançado ano passado do município, que a gente tem frisado muito sobre isso. Né? Mais do que fiscalizar, né, é tornar o ambiente de negócio o mais justo possível. Né? E aquele empresário que faz da maneira correta, e aquele promotor de evento que faz da maneira correta. Esse é o empresário, esse é o promotor que tem que ser tido como exemplo. Né? Essa pessoa está correta, e quem não está correta a gente está fiscalizando, né? Tá, em alguns casos ali, no caso da vigilância sanitária mesmo, está interditando o local, quando não tem meios mais ali para recorrer, né? E a gente sempre se esforçando para que o empresariado ali tenha uma maneira
correta de trabalhar e consiga se manter ativo, né? Tanto é que a gente baixou bastante as taxas, né? Para conseguir dar dinâmica aí para essa parte. E Brito, agora talvez seria o assunto principal que a gente acionar os bombeiros, né? Vamos para o podcast agora, que é um período muito crítico aqui na nossa região, as queimadas. É um grande problema, é um problema de saúde, Sim. enfim, conscientização, envolve vários departamentos e assim, como que os bombeiros estão preparados para esse ano enfrentar essas queimadas? A gente sabe que você faz todo o trabalho de conscientização, você trabalha muito sobre isso, né, Brito? Sim. Mas, infelizmente, ainda acaba tendo uma atuação muito grande no combate, porque acontece muita queimada aqui na região, né? O estado de Mato Grosso, e aqui em Sinop não é diferente, né? É um estado que se destaca bastante a nível de Brasil com relação aos incêndios florestais. Infelizmente, né? Um lado positivo disso é porque isso coloca o bombeiro do Mato Grosso à frente dos demais nesse assunto que é os incêndios florestais. A gente tem conhecimento técnico vasto, tem uma experiência muito grande. O nosso curso operacional de incêndio florestal, que inclusive vai acontecer agora em julho e agosto, é referência para bombeiros do Brasil inteiro, que é o curso de prevenção e combate a incêndios florestais, um curso bem intenso, voltado para a parte mais de combate, né? E essa é a parte positiva, né? O destaque que o bombeiro do Mato Grosso tem tido a nível de Brasil, né, nesse assunto. A gente também destaque na parte do monitoramento desses incêndios, né? Você mesmo já esteve lá no quartel em outros anos acompanhando a nossa sala de situação, que é o local onde acontece o geomonitoramento ali de todas essas ocorrências, né? De maneira remota a gente consegue acompanhar o que está acontecendo nas fazendas, em outros municípios aqui da região também, porque o 4º Batalhão, além de Sinop, atende, nessa época do ano principalmente, União do Sul, Cláudia, Tabaporã e Santa Carmen. Então, uma região extensa, que extrapola os limites de Rondonópolis, né, de Sinop, e a gente tem se empenhado bastante nessa fase agora, que é a fase que a gente chama de preparação e prevenção, né? A gente está vivendo essa fase ainda, já está na transição ali para a resposta, que é a fase do combate, mas a gente tem dado muita ênfase, né, visitando propriedades rurais. A gente está com um projeto bem legal esse ano, que é o Guardiões do Agro, que a gente coloca militares em campo, né, visitando imóveis rurais, chácaras, fazendas, enfim, esses locais, divulgando o que o bombeiro oferece e como que essas pessoas, esse público rural, deve se preparar para quando se aproximar de um incêndio, ou então afastar esse incêndio da sua propriedade, né? A gente faz essas visitas ali para socializar com eles também o que está acontecendo. O apoio da comunidade no combate ao incêndio, né? Compartilhar um pouco da responsabilidade. Sim. Porque constitucionalmente é uma missão do bombeiro, né, dos órgãos ambientais, a parte de fiscalização e outros assuntos, mas a população também tem uma responsabilidade muito grande, que é evitar essas ocorrências, e, né, Brito, que é o principal. Como que funciona hoje o trabalho dos bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente? É uma integração que acontece já tem bastante tempo já aqui em Sinop. A prefeitura como um todo é muito parceira do bombeiro e a Secretaria de Meio Ambiente não é diferente. Como que é essa parceria? Ela acontece durante o ano todo, tá? Porque essa conversa, né, apesar da gente ficar mais em destaque agora na época do combate, o incêndio florestal, ela começa a acontecer lá atrás dessas movimentações, que exige uma parte administrativa também, né, a gente vai fazer agora a contratação dos brigadistas, que a prefeitura é parceira nossa, ela contrata os brigadistas, a gente oferece o treinamento para eles e também a estrutura para receber eles. Então a gente coloca eles dentro de equipes coordenadas pelo Corpo de Bombeiros para fortalecer a resposta. Como você falou, bombeiro tem outras atividades além do incêndio florestal. Tem bastante coisa, né? E o nosso ordinário, vamos dizer assim, ele continua correndo normal. O atendimento pré-hospitalar, a busca e salvamento, o incêndio estrutural, a captura de animal, acidente, continua normal. E em agosto e setembro, que é o pico, além disso tudo, ainda eu tenho ali 10, 12 ocorrências a mais por dia, né, na nossa média, de incêndio. Então você imagina o esforço que a gente tem que fazer para conseguir adaptar ali a nossa demanda com essa realidade que é temporária durante o ano. Então a prefeitura oferece os brigadistas, a gente oferece a estrutura, coordena essas equipes e também o curso, que é uma fase muito importante que a gente capacita esse civil que está entrando ali dentro do quartel, esse brigadista, para trabalhar com a gente ao longo desse período. E esses brigadistas, eles têm um período específico? Eles ficam durante o período mais crítico do fogo, né? É feito um contrato com eles e aí, de acordo com a demanda, né, de incêndio, a gente utiliza essa mão de obra aí para fortalecer as nossas equipes, né? Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente ela é muito parceira também na parte de fiscalização, né? A legislação aqui, o Código Municipal de Meio Ambiente, ele tem essa previsão legal, que é da manutenção da limpeza dos terrenos e também no caso do fogo, o proprietário desse lote, ele é autuado,
né? Existe uma infração para isso e a prefeitura age na fiscalização desses terrenos. Se esse terreno estiver limpo, né, o risco do fogo é bem menor ou então é zero. Né? Um terreno que está limpo, ele não tem como ter fogo. Né? E isso, o fogo na área urbana causa um desconforto muito grande. Né? E aí, por exemplo, aquela vizinha que vai lá queimar folhas, limpou o quintal, está queimando as folhas por lá. Não pode, né? Não pode. O fogo em área urbana, Dani, ele é proibido durante o ano todo. Tá? Não existe essa possibilidade de utilizar o fogo, seja qual for a finalidade, para uma limpeza, para queimar um entulho, para queimar um lixo, não existe. Né? Nesses casos, a gente orienta a população a denunciar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eles têm um canal para receber esse tipo de denúncia. Já em área rural, né? Os proprietários rurais, por exemplo, os que estão regular, que fazem os seus projetos, as suas autorizações de queima controlada, existe essa possibilidade do uso do fogo, só que ele tem que ser autorizado pela SEMA, que é o órgão ambiental aqui do Estado. Se ele não tiver autorizado também, aí o Corpo de Bombeiros também, inclusive o Corpo de Bombeiros é a única corporação do Brasil que tem poder de polícia, a gente pode multar também em áreas rurais, circunstâncias ali que envolvam o fogo. Então, por exemplo, a pessoa vai mecanizar uma área, vai instituir ali uma lavoura. Tem o processo de desmate, né, ali aquela transição da área, o que é permitido também se for feito da maneira legal junto ao órgão ambiental, mas se na hora dele usar o fogo, né, para aquela queima de leira, né, Sim. aquelas leiras gigantes ali que tem aqui em alguns lugares aqui, ele tem que ter uma autorização. Se não tiver autorizado, não é permitido. E agora, a partir de julho, não existe a possibilidade nem para a área rural. Porque como é um período crítico, a gente entende que mesmo que for de maneira controlada, isso ainda, mesmo assim, o risco é maior do que o benefício daquela queima. Então, a partir de julho agora, a gente vai entrar no período proibitivo de uso do fogo. E como que vocês fazem com a estrutura? Aumenta, além dos brigadistas, né? A questão dos caminhões, como é que funciona nesse período, Brito? Isso aí é muito na parceria também. Né? Como eu disse, a gente tem uma demanda ordinária, que essa época o gráfico cresce lá em cima, né? Com o extraordinário, que é a parte do fogo. A parceria acontece no seguinte sentido: a iniciativa privada, né, as próprias fazendas ali no momento de incêndio, quando está próximo de uma serraria, eles mesmos envolvem os seus meios ali, caminhões-pipas, né, maquinário ali para ajudar também no combate, né? Mas de forma ali pública, como é que acontece isso? A Secretaria de Meio Ambiente, além dos brigadistas, eles também custeiam a hora extra de bombeiros. Por exemplo, eu tenho um bombeiro que está na folga e ele é voluntário para trabalhar no incêndio florestal. A prefeitura entra com uma jornada extra, que a gente chama de jornada delegada, e ali na folga do militar, ele fortalece as nossas equipes no dia a dia ali do quartel. Então, a gente cria equipes novas com bombeiros na folga, né? E porque, assim, Brito, vocês estão ali tanto na área urbana quanto rural fazendo esses atendimentos. E Sim. acontece muito nos dois, né? Acontece bastante. Essas queimadas, os E é um incêndios. momento delicado, né? Porque, como você Demais. falou, é rural e urbano. Sim. Então, no momento que eu desloco uma guarnição para andar 60, 100 quilômetros para atender um incêndio florestal, nesse momento, aquele meio ali, ele não está disponível, ele desguarneceu a cidade. Né? Então, naquele momento, se eu mandei um caminhão para ir lá na região da Gleba Mercedes, por exemplo, nesse momento aqui a cidade fica, de certa forma, descoberta por aquele recurso. Lógico que a gente fortalece. Aí entra também um caminhão-pipa da prefeitura, né, que fica à nossa disposição também. E ali dentro do nosso COB, da nossa central de operações, a gente faz um manejo ali, a gestão desses recursos da melhor maneira possível, né? Priorizando aquelas ocorrências que a gente entende como sendo mais importantes, mais graves, né? E até os bombeiros acabam ficando naquela correria até em busca da água, né? Então, assim, vocês têm alguns pontos específicos que facilitam, ou como é que vocês fazem? Porque, às vezes, o incêndio, ele está tão grande já, numa proporção, e vocês acabam tendo que enfrentar essa dificuldade de precisar de mais água, né, para esse combate. Em área urbana, a gente utiliza muitos hidrantes, né, para fazer o abastecimento do caminhão. Já São em área vários rural, pontos da cidade? vários pontos. A gente tem um mapa, né, na nossa central desses hidrantes. Quando a guarnição, quando a equipe está num combate, e a gente fica nesse contato com eles, verificando como é que está o suprimento de água, e a central já orientando eles. O hidrante mais próximo de onde vocês estão é tal endereço. E o condutor da viatura já fica com isso em mente, caso precise abastecer, ele já sabe onde que fica. Né? Em área rural, isso acontece por meio de mananciais, abastecimentos ali dos próprios imóveis São rurais. quantos caminhões para combate ao incêndio? Aqui em vocês Sinop têm? nós temos 2 ABTs, que são 2 autobomba-tanque, 2 caminhões de incêndio, cada caminhão desse com cerca de 5 mil litros de água, e a gente tem um caminhão também que é o ABTS, que ele tem uma combinação entre incêndio e salvamento.
que é o nosso caminhão mais preparado hoje, que é na casa de 5 mil litros também. Então a gente tem 3 caminhões de incêndio, né, e 2 unidades de resgate, que são as ambulâncias. E a prefeitura daí também tem um apoio Aí ou a não? prefeitura entra com os caminhões-pipas também, Porque tanto às da vezes Secretaria de Obras quanto do Meio Ambiente. Ocorrência, né, que Sim, precisa, às vezes já até está falta. utilizando, a gente já está utilizando esse apoio. Olha. Né? Esses finais de semana a gente já teve algumas ocorrências. Ontem a gente teve 3 ocorrências de incêndio florestal. A prefeitura, sempre que a gente precisa de apoio, a gente aciona e prontamente eles nos apoiam. E em outros anos já chegou de todos estarem trabalhando por aí, né, Sim, Brito? sim. De chegar a faltar. Sim, agosto e setembro exige bastante essa integração, né, do bombeiro com a prefeitura. E a prefeitura sempre atende a gente muito bem. Né? E aí ano passado também a Sinop Energia também cedeu um caminhão que ficou à nossa disposição, um caminhão-pipa. Né? Então tem realmente essa integração do privado com o Corpo de Bombeiros, com a Prefeitura, esse alinhamento é muito importante. E o número de ocorrências é muito grande, né? Como você disse, o estado de Mato Grosso, ele está sempre no ranking ali dos que mais tem incêndio, mais queimadas. Inclusive a nossa região. Sim, Sinop e região aqui tem os municípios que se destacam mais. Sinop não é destaque na parte de incêndio florestal comparado com outros municípios, Sim. mas de maneira local aqui na parte urbana, ano passado foi um ano que chamou muita atenção, incêndios que ameaçaram propriedades. Isso é grave, né? Porque a gente está no incêndio florestal. Quando esse incêndio começa a ameaçar edificações, toda a estratégia do combate muda. A partir daquele momento eu não estou mais preocupado com o florestal. Eu estou preocupado já com a parte de edificações, com pessoas, né, com a saúde pública também, porque se esse incêndio está encostando na cidade, gera um desconforto social, gera um prejuízo para a saúde pública também. Sim. Ano passado a gente viveu muito isso, né? Ocorrências que estavam nesse limite, que a gente chama de interface urbano-rural. E porque assim, já está num período crítico, a baixa umidade, já fica mais difícil, né? E ainda mais com a fumaça tomando conta da cidade, Sim. Os hospitais ficam lotados, né? Então, assim, é realmente preocupante. A população sente muito. Demais. Né? As crianças, os idosos. Essa semana mesmo a gente vai startar alguns ofícios para responsáveis ali que conseguem fazer a gestão, por exemplo, de lotes urbanos que não edificados. Né? A gente vai disparar esses ofícios aí para as loteadoras, para as imobiliárias, para as incorporadoras, para o aeroporto de Sinop, para a Rota do Oeste, todas essas pessoas que estão ali em locais que pode ter vegetação, que pode virar combustível, né, na época do fogo, a gente vai estar comunicando eles para eles tomarem as providências para fazer a parte da prevenção. Ô, Brito, e a maioria é criminoso ou não? Vocês têm esse dado? Dani, a maior parte dos incêndios florestais, e o Brasil não tem tanto estudos assim com propriedade sobre isso, mas mundo afora é estudado sobre isso e o que a média geral é que mais de 90% dos incêndios eles são por causas antrópicas, né, iniciados pelo homem, né? E boa parte deles, e isso é positivo até, é de maneira acidental, pelo menos isso, né, de maneira acidental, mas outra grande parte, ali, cerca de uns 40% na média, é por causa intencional. A pessoa que realmente coloca um fogo ali para limpar uma área, né, porque é uma maneira mais econômica de conseguir limpar aquele local, ou então mesmo incendiário, que é pior, né? A pessoa que coloca o fogo mesmo para ver aquilo acontecer. Né? Ano passado a gente teve algumas prisões aqui em Sinop e na região por causa de incendiários, né? Quando a gente consegue pegar essa pessoa em flagrante, é um crime. Isso é muito importante. Quando a gente consegue identificar a pessoa que ocasionou aquele início daquele fogo, isso é um crime. E aí a gente, se está em flagrante, a gente mesmo faz a apreensão, e quando a gente consegue identificar isso por meio de perícia, a gente encaminha para a parte administrativa, para o meio ambiente, e para a parte criminal encaminha para a PJC. É até interessante a gente falar sobre isso. Há um trabalho em conjunto, então. Seria com quem que hoje vocês têm e o que pode acontecer com quem for pego em flagrante? Quando a gente identifica esse infrator ali, já no momento do ato ali, a gente mesmo faz a apreensão. Né? Faz a prisão em flagrante dele, aciona a Polícia Militar para dar o apoio na condução, e aí a Polícia Judiciária Civil faz a parte judiciária, né, da polícia. E quando a ocorrência ela já aconteceu, a gente atua na perícia de incêndio florestal. A gente faz a perícia, né, em casos ali que o meio ambiente solicite, por exemplo, ou a Secretaria de Estado ou a Secretaria Municipal, a gente faz a perícia para identificar a causa do incêndio. E se for numa área privada, numa fazenda ou então numa região grande de uma área não edificada aqui em Sinop, né, que aconteceu inclusive já esse ano, a gente vai lá, faz a perícia, conseguindo identificar o motivo, a causa ali. Se for antrópica, a gente encaminha para a responsabilização ali do proprietário da área. E por exemplo,
vocês pegarem em flagrante uma pessoa lá, não o proprietário da área. Então, quem vai sofrer a penalidade é desde aquela pessoa que foi lá, e que vocês pegaram no flagrante, vai ter a prisão. Isso. Tem multa para ele também? Tem a multa, tem a parte administrativa, que é a multa, e tem a parte criminal, que é a prisão, né? E também pode ter outra multa, que é da parte criminal ainda. E por causa do dono do terreno, da propriedade? Se for em área urbana, a responsabilização que ele pode ter, né? O principal responsável ali é o incendiário, né? Mas o proprietário ele pode ter uma responsabilização no sentido da não manutenção daquele terreno. Daí também vai sofrer uma penalidade junto Porque com... assim, o Código Municipal de Meio Ambiente, ele não fala só do fogo. Ele fala também da manutenção do terreno. Porque além do fogo, tem a questão também de controle de praga, de animais, né? Da limpeza, da própria limpeza mesmo, do asseio ali daquela região, né? E então por isso que os terrenos devem ser mantidos limpos, né? E nessa época a preocupação redobra por causa dos incêndios. Essa vegetação que está alta, o que acontece com ela nessa época? Fica seca. E a vegetação é o combustível do incêndio florestal, né? E aí por isso também precisa um trabalho em conjunto de todas, né? Sim. Brito, e aproveitando então, assim, esse eu acho que é o principal período ali onde vocês devem ter uma preocupação maior, né? Por causa da baixa umidade, dos incêndios, então é trabalho redobrado que se tem. Há uma preocupação muito grande desde o trabalho com as ferramentas que vocês têm, os profissionais para atender, mas também vale a pena a gente reforçar que os bombeiros também, mesmo diante dessa situação crítica, estão bem presentes no atendimento aos acidentes e até mesmo ao afogamento, que tudo isso não para de acontecer, né? Tudo isso é ao mesmo tempo. E acidente é bastante também aqui na nossa cidade, né, Brito? Bastante. Agora, deixando um pouco de lado os incêndios florestais, né? A nossa estatística normal aqui de Sinop, para você ter uma ideia, de 10 vezes que eu coloco uma viatura na rua, que o Corpo de Bombeiros é demandado aqui em Sinop, 8 vezes é para atendimento pré-hospitalar. 8 vezes. Né? Ainda falando dessas mesmas 10 vezes que a nossa viatura está na rua, 5 vezes é acidente de trânsito. Então, metade do que a gente faz aqui em Sinop é para atender acidente de trânsito, falando da parte operacional. E hoje, quando vai para uma ocorrência, como funciona? Tem os bombeiros lá, tem médico, como é que é essa estrutura de atendimento que vocês têm? Isso é um projeto pioneiro aqui do Estado. Da parte do Corpo de Bombeiros, essa integração com a Prefeitura aqui em Sinop, inclusive a gente já até ganhou prêmio. Ano passado a gente ganhou um prêmio de inovação, de gestão pública, onde os elaboradores desse projeto ganharam um prêmio na pessoa deles mesmo, não foi o bombeiro, foi a pessoa que escreveu o projeto, e tem dado muitos frutos positivos, né? O que é esse projeto? A Prefeitura contrata médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e esses profissionais de saúde somam com a gente nas viaturas de resgate, que são as ambulâncias. A gente chama de unidade de resgate, mas são as ambulâncias. Então, né? Eles ficam o tempo todo lá com vocês? Sim, eles trabalham em turnos de 24 horas, né? A mesma rotina que o bombeiro tem aqui em Sinop, os profissionais de saúde também têm. A gente sempre brinca com eles lá dentro também, que eles são... Brinca não, é uma realidade. Sim. Eles são bombeiros como a gente, né? Eles são vistos na rua. Quando a gente coloca uma viatura na rua, todos os integrantes ali, todos os componentes daquela viatura são vistos como bombeiros. Sim. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande, até porque o Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem uma credibilidade muito grande. Então, a gente exige deles uma qualidade ali do tratamento com a vítima e tal, muito grande, e eles dão esse retorno para a gente. Né? Tanto é que a gente tem médico hoje, né? Hoje, de serviço, todo dia no quartel, a gente tem 2 médicos de serviço. Ele fica na regulação, desde a triagem no telefone ali, né, até a regulação da viatura para a melhor unidade hospitalar para aquela vítima ser conduzida de acordo com a gravidade, e outro médico que fica na intervenção. Né? Então, antes de 2022, a gente não tinha essa estrutura, era somente os bombeiros. Sim. Né? A gente já prestava um serviço de muita qualidade aqui no município, mas a gente ganhou muito com a presença dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos, porque dá mais amparo e oferece um grau a mais de ajuda ali para a vítima, porque os médicos e os enfermeiros têm protocolos que eles podem fazer que o bombeiro não pode. E em casos mais graves, né? Ali dentro, né, desse transporte, desse período pode fazer toda a diferença. Exatamente. Né? Do local do acidente até chegar à unidade hospitalar, esse atendimento ali já faz toda a diferença para salvar a vida. Um dos primeiros atendimentos que a gente teve aqui grave aqui em Sinop em 2022, inclusive, é sobre isso. Né, uma ocorrência ali nas imediações da Empasa, um acidente veicular, onde a vítima, um dos primeiros acidentes, logo que começou essa parceria. Essa vítima ela precisou ser entubada, e intubação é um procedimento que somente o médico pode fazer. Exatamente. Né? Então, se eu tivesse bombeiro ali naquela ocorrência, se eu não tivesse a presença do médico, né, talvez aquela vítima não tivesse sobrevivido.
né? Então, uma vida só já paga essa parceria. E com certeza foram bem mais do que uma vida que foi salva por causa dessa integração aí do município, da Secretaria de Saúde com o Corpo de Bombeiros. Tem dado muito certo. E, no entanto, que houve até assim uma alteração em toda a estrutura de vocês, porque até então tinha ali na BR um ponto de atendimento. Agora tem na Figueiras também. Qual que é a diferença de um e de outro? Como é que está funcionando, Brito? A nossa sede fica ali na BR, é a unidade mais histórica aqui de Sinop, ela existe desde 98. Em 2020, 2021, começou a se pensar em descentralizar a resposta para atender uma demanda ali mais da região do centro do município. Com o crescimento da cidade. Exatamente. Para quem é de Sinop há mais tempo aqui, né, percebeu que um crescimento grande naquela região da Figueiras, aquela região dos condomínios ali, na área que o pessoal fala do aeroporto ali. E aí essa unidade foi para melhorar o nosso tempo-resposta. E isso tem tido também efeitos muito positivos também. Tanto é que aquela viatura lá da Figueiras é a mais demandada nossa hoje para o serviço de resgate. Né? 60% das nossas ocorrências são atendidas pela viatura da Figueiras, né? E os outros 40% pela viatura da BR. E como que vocês dividem? Tem, por exemplo, tem determinada área da cidade, então é este que vai ou aquele que vai. Como é que vocês fazem? E essa decisão, Dani, ela acontece no nosso centro de operações. Né? É de maneira bem dinâmica, bem rápida, onde quando é uma ocorrência de APH, o médico, junto com o adjunto de serviço, que é o militar mais experiente, ele toma a decisão de mandar a viatura primeiro pelo endereço. Né? Está mais próximo aqui da Figueiras, de imediato a gente já aciona a viatura da Figueiras. Depois, pela gravidade da ocorrência. Se é uma viatura que exige a presença do médico, o médico ele fica lá na sede, na unidade da BR. Manda a da Figueiras e, em paralelo, já encaminha também a avançada, que é a viatura que fica o médico, a gente chama de avançada. Nesse intervalo, a viatura que está atendendo a ocorrência fala que não preciso mais do apoio da avançada, a gente desmobiliza a avançada e ela fica disponível para atender uma outra ocorrência. Né? Esse manejo, essa decisão acontece lá no centro de operações. Isso vale para outras ocorrências também, que a gente tem um caminhão na Figueiras e um caminhão lá na BR. Então, de acordo com as ocorrências também de busca, salvamento e incêndio, essas viaturas são acionadas. Né? A da Figueiras, o caminhão da Figueiras, ele é uma estrutura de apoio. Né? Ele não é um incêndio, por exemplo. Teve até um incêndio ali na André Maggi, que a gente atendeu esse tempo, que teve até alguns comentários na rede social da demora. Mas não é a questão da demora porque estava do lado, é por causa da estrutura de resposta. Hoje a nossa estrutura de incêndio é estrategicamente instalada lá na sede. Por causa da BR, as ocorrências de incêndio lá é o setor industrial, as ocorrências mais graves de incêndio podem acontecer naquele local. Então a nossa estrutura principal de incêndio fica naquele local. E a da Figueiras é uma estrutura de apoio. Então, esse caminhão ele é mobilizado e depois a da Figueiras vai em apoio, para suporte de água, mais militares. E a questão de acidente de trabalho acontece bastante? Acontece também. Isso também em função das indústrias. Das indústrias. Né? Aqui em Sinop tem muita obra também. Sim. Né? Tem muita obra. E obra gera esse risco também. Né? Trabalho com andaimes, trabalho em altura, prédios, né? Mais uma vez os prédios, né? Falando deles. A gente atendeu já ocorrências nessas novas construções já também. Né? Me lembro em 2023, a gente atendeu uma ocorrência que repercutiu bastante, que foi num prédio desses novos que estão construindo. Graças a Deus não foi nada muito grave. Um colaborador lá, um trabalhador, acabou caindo no 8º andar, ele caiu de um andaime. Né? A gente teve que fazer um resgate bem complexo, porque apesar de não ter sido tão grave, naquele momento ele não conseguia se movimentar. E a gente teve que fazer a retirada dele por macas, utilizando uma grua. Uma ocorrência que repercutiu bastante, mas direto a gente tem acidente de trabalho, uma estatística grande. E Brito, antigamente vocês faziam muitos os atendimentos na BR também. Então, os bombeiros ficavam BR, cidade, era uma loucura, né? E agora também, depois que chegou aqui o pessoal da Rota Oeste, isso acabou... Como é que ficou o trabalho de vocês? A gente ainda apoia bastante eles, porque a viatura avançada da Rota do Oeste, que é a que fica o médico, fica lá em Sorriso. Então, eles ficam com essa faixa descoberta da viatura avançada. E como a gente tem a avançada aqui em Sinop, quando as ocorrências são mais graves, e ocorrências em BR tende a ser muito grave por causa do teor de energia ali que tem naquela cinemática ali do acidente, né? A gente sempre apoia eles também com a nossa viatura avançada. Acontece. Sim, a gente tem outras vias. Menos intensidade, mas... Sim, a gente tem outras vias aqui também que são terceirizadas, né? E nessas vias deu uma reduzida na demanda, é responsabilidade deles, né, naquele trecho, mas o bombeiro tem apoiado bastante também ainda. Então, bombeiro... MT 220 é privatizada, né? Aqui o eixo da BR ali acima do Camping Clube também é de uma empresa privatizada também. Continua também. Sim.
A gente atende também a rodovia de Santa Carmen, a rodovia de Cláudia, tem várias rodovias aqui. A estrada Nancy também, vez ou outra, tem um acidente. Né? As estradas rurais no geral, né? Sim. Até aqui o pessoal está mandando pergunta aqui, Brito, olha, se referente ao trânsito, os motoristas respeitam as viaturas? Sim, respeita. Sinop tem uma dinâmica já de cidade grande, né, Dani? Então a gente tem um respeito, sim, à nossa sinalização, a gente fala sinais visuais e sonoros, né, que é a sirene e o giroflex, o pessoal respeita. Só que como a gente tem horários que o trânsito está muito denso... Exato, né? Tem filas, inclusive, né? Causa ali um estrangulamento ali em algumas rotatórias, alguns semáforos... E aí isso acaba atrasando um pouco o deslocamento, mas nosso tempo de resposta aqui em Sinop é muito bom. Já é interessante de falar qual que seria a orientação à comunidade, né? Sim, a orientação principal é sempre que estiver dirigindo, né, evitar, logicamente, mexer qualquer dispositivo eletrônico ali durante o trajeto e se manter concentrado. E quando ouvir a sirene de viatura, seja da PM, seja de qualquer tipo de ambulância e do bombeiro, imediatamente oferecer a faixa da esquerda. Então, direcionar o carro para a direita, para que aquela via a mais à esquerda fique livre para a viatura passar. Né? E aquelas pessoas que estão vindo na preferencial também, vindo em rotatórias, nesse momento eles têm que reduzir a velocidade. Né? A gente tenta seguir o código, a gente permanece, na verdade, seguindo o código de trânsito, só que a gente tem algumas prerrogativas, né? A nossa velocidade ela é maior durante esse deslocamento. Né? Os cruzamentos a gente permanece, a gente mantém o cuidado, mas a gente passa com um pouquinho mais de rapidez. Né? No entanto, são assim, horários de pico onde eu acredito que também são os horários que mais acontecem os acidentes. Sim, né? Exatamente. É nesses horários de pico que acontece mais acidente, que a gente tem mais trânsito, o deslocamento é um pouco desacelerado por isso, mas os nossos condutores, Dani, são muito experientes, né? E aí eu já aproveito para agradecer também toda a tropa que tem dado sangue aí no dia a dia. Os nossos condutores, eles têm uma facilidade e uma expertise, um know-how ali que eles foram adquirindo com o tempo e por conhecer muito a cidade, de saber os melhores caminhos, de saber qual que é a melhor maneira de abordar ali aquele local ali, né? Como estacionar a viatura também para preservar o local do acidente, para não ter uma segunda vítima, né? Até isso aí, no momento de parar a viatura, isso aí é decisivo também, a maneira que estaciona o veículo de emergência, né? E Brito, a gente estava falando um pouquinho da questão da estrutura. Aqui na parte da Figueiras, eu vi que vocês estão com algumas obras, enfim. Qual que é a ideia ali? O que está acontecendo? Dani, a gente falou lá da descentralização do serviço lá. Aquela unidade foi inaugurada em 2022. Até esqueci de falar o ano. Foi mais ou menos junto com o serviço de APH. De início foi somente aquela esquina ali que é a base operacional, né? Mas junto com a inauguração daquela base já tinha algumas obras em mente já, né, sendo projetadas e já em processo também de licitação, né, que uma delas é a academia, né, que são aqueles containers ali que estão ali instalados ali, que está num processo, nesse momento está interrompido, está parado, né, mas a gente logo vai buscar restabelecer aquela obra ali, né, mas uma obra que a gente quer dar destaque nesse momento é o campo de futebol. Né? Quem faz aquele trajeto ali percebeu que a gente está com uma obra nova ali. Uma obra não, na verdade, uma construção nova que já está concluída já, que é um campo que tem uma área também ali no fundo com banheiro, um suporte ali no fundo, que é para atender um projeto social também. Esse projeto ele já está elaborado já. Então não seria só para a utilidade dos bombeiros? Não, principal é para atender projeto social. No caso, né? Da academia, daí seria... A academia é para segurança pública, a academia, mas ela não está pronta ainda, né? Mas ali o campo de futebol é para atender uma demanda também nossa, né? Lógico, mas o principal é para atividade social. No caso, a academia seria bombeiros, policiais também? Isso, é uma academia compartilhada. Interessante. Né? Foi uma iniciativa nossa, mas uma academia compartilhada com a segurança pública. E futuramente também, isso já está em fase de licitação, a gente está com uma obra lá na Secretaria de Segurança Pública de uma piscina, naquele mesmo endereço. No meio do terreno ali a gente vai ter uma piscina semiolímpica, né, que também vai ser para atender projeto social, demanda interna também para os militares treinarem essa parte de água que é muito importante, né? E para atender projeto social também. Aqui em Sinop a gente não tem piscina pública, né? A gente tem poucas piscinas semiolímpicas aqui. No caso dos treinamentos, podem ser feitos ali também? Treinamento do Corpo de Bombeiros. Isso, sim. Treinamento do Corpo de Bombeiros da parte aquática. E quando estiver pronta aquela piscina vai ser ali na Figueiras, né? E o futebol vai ser um projeto que vai chamar Futebom. Ele já a gente vai começar a fase de divulgação e captação de recursos para atender essa demanda. E da piscina também vai ser para atender um projeto social de natação também. E já aproveitando, falando do trabalho de vocês, né, tem mais uma grande atuação dos bombeiros,
que são nos rios, né? A gente tem a Marinha aqui, mas como que funciona? Que também está presente nos rios. Sim. Mas como é que funciona hoje, Brito? Bombeiros e Marinha, enfim, como é que é esse atendimento? Aham. A presença da Agência Naval da Marinha aqui em Sinop foi muito importante, porque trouxe uma profissionalização dos pescadores, das pessoas embarcadas aqui na região. Né? A questão do incentivo ali para seguir as normas aquaviárias, né? A regularização. A regularização, né? isso, exatamente. De acordo com a Regularização lei. de embarcação e também dos operadores dessas embarcações, né? O piloteiro, né? A fiscalização também, A né? fiscalização fica com eles, essa parte de rios é com a Marinha, né? O bombeiro entra com a parte de salvamento e prevenção a eventos aquáticos, né? Por exemplo, um evento público que acontece todo ano, que tem uma repercussão grande, é o Festival de Praia aqui do município, né? Onde o bombeiro se faz muito presente com a parte de prevenção aquática, né? A parte dos afogamentos também, que daí já não é mais na parte preventiva, é na fase de resposta, que é quando acontece um afogamento também, é responsabilidade do Corpo de Bombeiros fazer o resgate desse corpo. E no caso desses atendimentos, qual que seria a região de vocês aqui do Aqueles mesmos batalhão? municípios que eu falei, Sinop, Cláudia, União do Sul, Tabaporã e Santa Carmen. Os municípios que têm mais essa densidade de ocorrência de afogamento é Cláudia e Sinop, né? Mas a gente atende esses 5 municípios, né? E aí outros municípios que pega aqui perto também, por exemplo, Vera já é Sorriso, Feliz Natal é Sorriso, Ipiranga do Norte é Sorriso. E, Brito, como vocês fazem? Todos os profissionais ficam concentrados aqui? Ou vocês têm algum ponto específico também para ser mais rápido o atendimento? Como é que vocês lidam com tudo isso? A gente tá vendo que o tempo vai ser curto do podcast, porque é muita coisa. O bombeiro faz coisa demais. É muita coisa mesmo, né? E aqui em Sinop, Dani, são essas duas bases, né? Sim. A da BR e a da Figueiras. E o que é interessante falar, e ainda voltando lá naquele assunto do incêndio florestal, nessa época crítica do ano, a partir de julho, além da sede aqui em Sinop, o bombeiro também ativa uma equipe em Cláudia e União do Sul, que são os municípios que têm mais destaque nessa parte de incêndio florestal aqui na região do 4º Batalhão. Né? Essa movimentação, essa parte de cooperação, as reuniões com os prefeitos, com os secretários já aconteceram, eles são parceiros, já estamos com termos de cooperação já formalizados, né, com essas prefeituras, para a gente instalar essas equipes no meio do ano lá nesses municípios para melhorar o atendimento com relação aos incêndios florestais. As demais demandas, por exemplo, serviço técnico, mantém normal. Né? A gente, quando é acionado para fazer uma vistoria, fazer análise de um projeto nesses municípios, a gente faz da mesma maneira que faz aqui em Sinop. A entrada é um pouco menor porque o fluxo aqui em Sinop, a concentração de empresas é maior em Sinop, mas também nesses municípios também tem. E o número de ocorrências de afogamento é alto ainda, Brito? Ou com esse trabalho de conscientização, como é que está sendo esses últimos anos? Dani, a questão do afogamento, os números em si, quantitativo, né, o número absoluto, ele não chama tanta atenção, mas a gente não dá ênfase nem tanto nos números, porque um afogamento que ocorre já gera um trauma familiar muito grande, né? É uma ocorrência muito triste, como qualquer outro óbito, mas o afogamento é uma morte diferente, né, complicada de lidar ali para a família. Então a gente sempre tenta agir o máximo possível na prevenção. Né? Então quando chega a época de férias, de final de ano, verão, a gente sempre fortalece junto com a imprensa, junto com a população, essa parte da prevenção, dos cuidados ali quando for para uma atividade recreativa na água, né? O que a pessoa deve evitar, o que uma mãe deve evitar, o pai deve evitar quando leva seu filho ali, uma criança para próximo de água, seja em piscina ou seja em rio, né? Manter essas crianças sempre próximas, sempre no alcance da distância de um braço, né? No caso dos adultos, evitar ingerir bebida alcoólica em excesso e na sequência já entrar na água, evitar ficar propondo brincadeiras ou desafios ali na água também, que colocam em risco ali E muitas vezes acontece, a pessoa tem que ter medo quando vai para a água, tem que ter o medo, porque às vezes a pessoa está muito autoconfiante já passei por aqui várias vezes. Mas, né, infelizmente, o perigo está ali. Então, o que a gente mais ouve, né, tem tudo a ver com isso que você está falando, quando você chega numa ocorrência, é o familiar ou algum amigo que fala, nossa, ele nadava tão bem. Né? A pessoa que tem medo, geralmente ela não se afoga, porque ela não subestima aquele ambiente. Ela tem medo, ela né? não vai. Exatamente. E embarcações, por exemplo, todas as vítimas que eu me lembro, eu estou aqui em Sinop há 3 anos, todas as vítimas que estavam embarcadas antes de morrer, elas estavam como? Estavam sem colete. Salva-vidas. Né? Aquelas que estão com colete, mesmo que ela venha a desmaiar, a estrutura do colete, inclusive ela é projetada, o colete que ele é certificado pela Marinha, né? Mesmo a pessoa desacordada, ela ainda mantém com a cabeça fora da água, então ela mantém com a via aérea ali disponível para respirar. Né? Então é importante, se a pessoa entrou numa embarcação, independente da embarcação estar parada ou estar em movimento, ela deve estar com colete salva-vida. Né? Um momento ali na pescaria, né? Quem gosta de pescar.
né? Parou a embarcação, a pessoa tem costume de retirar o colete. Mas imagina, pegou um peixe maior ali, ficou emocionado, fez uma movimentação diferente no barco, a pessoa cai na água. É um momento de risco e pode acontecer um afogamento. Uma corredeira, alguma, né? Exatamente. Tem que ter o medo, o perigo existe, está na água, Não pode subestimar. Né? A água, ela surpreende a gente ali e coloca a gente em risco muito fácil, né? Um lugar que a gente acha que é raso não é raso, um lugar que não tem pedra, a gente acha que não tem pedra, pode ter uma pedra. E Brito, teve anos que tinha, assim, o número de ocorrências era muito alto nos rios, não era? Sim, sim. Parece, não sei que se é impressão, mas esse ano parece que deu uma diminuída. Graças a Deus deu uma diminuída. Foi uma questão de atendimento, eu coloco essa redução, Dani, muito por causa da conscientização mesmo da população. O trabalho que se foi feito, né? O trabalho, né? A imprensa colabora demais, aí a gente agradece também aqui em Sinop, a gente falou de prefeitura, falou de iniciativa privada, a imprensa tem uma participação muito positiva também na redução desses números, porque a imprensa tem tudo a ver com conscientização. Quem veicula e quem coloca na mídia as informações, né, é a imprensa, e a imprensa tem fortalecido também isso aqui em Sinop. E até mesmo esse trabalho em conjunto de fiscalização, né, com a chegada da Marinha, enfim, as operações que são realizadas, né, tudo isso acaba influenciando para todos os números, não é? É verdade. Brito? É verdade. É um evento que antes despertava muita atenção e agora a gente trata ele com muito cuidado e nos últimos 3 anos tem acontecido de maneira muito segura, é o Festival de Praia que eu falei, né? A gente coloca bastante bombeiro dentro da água, coloca uma linha ali de limite para os banhistas ali, ter um limite para eles ali não avançar e não se colocar em risco. É um evento que envolve bastante bebida alcoólica também. E que aí também tem as operações, né? Exato. O trânsito também lá naquela região, nessa época do ano ali também gera um congestionamento bastante grande. Então o bombeiro, junto com a segurança pública aqui em Sinop, tem se integrado ali para atender todas essas demandas que a gente vem falando aqui no podcast. E, inclusive, quando a gente fala até a questão do trânsito, tem as blitz que estão sendo realizadas. Também. Então, assim, são várias fiscalizações. Por exemplo, foi na beira do rio. Você vai beber, pode ser que caiu dentro de uma blitz. Sim. Então, assim, a pessoa já acaba se conscientizando mais, ou vai pesar no bolso, ou pode ter tanto transtorno depois. Porque, assim, na verdade, não é a punição. Na verdade, é o cuidado com a vida. Eu acho Exatamente. Que de todas essas operações que se faz envolvendo os rios, envolvendo trânsito, não é, Brito? Essa fala sua é muito importante para a gente dar destaque agora. A gente falou bastante do município, mas agora falar do Estado. Sim. Né? A Secretaria de Segurança Pública, o Coronel Roveri, que é o atual secretário, ele tem se empenhado muito, né? Inclusive ele é aqui de Sinop, para fortalecer a segurança pública no Estado. A gente está com uma operação que ela é constante, que é a Tolerância Zero, que tem tido resultados muito importantes para a segurança pública aqui no Estado. E a segurança pública, ela não é só a PM, ela reflete toda a sociedade, né? Inclusive para o Corpo de Bombeiros também. Né? Uma população que tem mais consciência na hora de ingerir bebida alcoólica e não dirigir, isso tem um resultado para o Corpo de Bombeiros também, que é a redução dos acidentes. Né? O bombeiro está presente também na lei seca e a gente vê os resultados disso. Né? Nos dias de operação, quando a gente está presente ali, a gente vê que a população cada vez mais está se conscientizando. Então, vai beber, a pessoa já vai de Uber, né? Já vai de carona com um amigo que não bebe. E aqueles que bebem, com certeza, eles estão sendo identificados e estão sendo responsabilizados aí por esses atos irresponsáveis. E, Brito, a gente falando aqui dessa questão da conscientização, vocês também têm vários projetos, escolas com crianças, sim, enfim, né? Quais são os atuais? O que vocês estão fazendo? O atual que tem tido, assim, está chamando muita atenção, inclusive a gente vai receber uma moção de aplauso em Cuiabá na semana que vem. É um projeto que é parceria com o Meio Ambiente. Tem um congresso em Cuiabá ou não? Não, o congresso, vamos falar dele também. Já é outra coisa. Já é muita coisa, né? Esse projeto é o Meio Ambiente Itinerante. Né? É um projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um projeto fantástico, que entra dentro das escolas, né? E junto com outros órgãos oferece atividades lúdicas ali para a criança e palestras. E o bombeiro tem participado desse projeto. Né? São oportunidades que a gente consegue atingir 1.000 crianças ao mesmo tempo, então é um público ali, na faixa de 8 a 12 anos, é um público muito interessado nesses assuntos. E um público que multiplica muito bem. Né, essa informação que chega em casa e compartilha com o pai, compartilha com a mãe e acaba sendo também um agente de cobrança aí dentro de casa. E quem que pode participar? Assim, tem, não sei, algum critério ou não? A gente faz esse projeto dentro de escolas públicas. Sim. Né? São agendados ali com a direção dos colégios, das escolas. E dentro dessa faixa etária? E dentro dessa faixa etária, a gente busca mais essa faixa etária, mas tem outras faixas etárias também de crianças um pouco maiores, né?
palestras de conscientização sobre incêndios florestais e queimadas, falando sobre a atividade do bombeiro, até para despertar na criança também um projeto de vida, né? Talvez uma profissão. Né? Então a gente fala sobre tudo isso de uma conversa bem rápida, sem falar muita coisa técnica, porque a criança não quer ouvir nada técnico, ela quer né, aquela coisa mais lúdica ali, que chama mais a atenção dela. E como eu falei que é interessante, ela acaba sendo um agente nosso dentro de casa, na parte da prevenção. Né? Na família, a gente fala de né? acidente doméstico também, quais são os cuidados que essas crianças têm que ter dentro de casa, para não ter nenhum acidente, nenhum machucado diferente ali, né? E esse projeto já é realizado há anos e é um grande sucesso sempre, né? Sim. Aí o que você está falando é Bombeiros do Futuro, eu Isso. acredito, né? Bombeiros do Futuro é fantástico, a gente está com uma edição agora em andamento, inclusive nos próximos finais de semana a gente vai lá para o Ciopa-Air, em Sorriso, para levar as crianças para conhecer os helicópteros, né? Como é que funciona esse serviço aéreo aqui da segurança pública aqui no estado. E é sempre uma visita assim fantástica, né? Porque o resultado do projeto, quando a gente fala em projeto social, a gente pensa muito em resultado a longo prazo, né? Quando ela for adulto, essa criança for um adulto. Mas o resultado ele é muito assim rápido, Dani. Porque as mães, né, os testemunhos das mães assim, é muito interessante. Que depois que a criança entrou no projeto, ela ficou mais disciplinada dentro de casa, ficou mais carinhosa, está mais responsável. A gente incentiva a eles mesmos lavar o uniforme deles, que eles têm um uniforme de bombeiro praticamente, por isso que eles são chamados de bombeiros do futuro, né? Legal. E a gente incentiva eles a lavar a roupinha deles. O meu filho está lavando louça em casa. Como que funciona esse, Brito? Eles têm uma idade? Como é que é? Esse projeto é de 9 a 12 anos. Né? Sim. A gente sempre, toda edição, a gente escolhe uma região carente aqui do município, porque é voltado para essa população. Né? Então seria por comunidade, assim, né? Isso. As últimas 3 edições aconteceram na região do Vilas. Né? A gente já está estudando uma nova região para a partir do ano que vem atingir, né? Mas desse ano, inclusive, está em andamento, é na região do Vilas ainda. E aí como funciona? Vocês vão lá naquela região, então dependendo... agora essa parte da cidade foi a selecionada. Aí todo o trabalho é feito lá. É uma vez ao ano? Como é que é? As últimas têm acontecido uma vez ao ano, uma turma por ano. A gente escolhe uma base, hoje acontece no Centro de Convivência lá do Vilas, no Centro de Convivência Dona Zezé, que faz parte da assistência social do município. E aí a gente faz a base do projeto lá por ser mais perto das crianças. Mas a gente tem muita atividade externa, né? Atividades no Corpo de Bombeiros. A gente leva as crianças, como eu disse, lá para o Ciopa-Air, a gente leva eles para o Curupi, né? Leva eles para atividades recreativas. No último encontro do projeto é uma sobrevivência na mata. Nossa. Eles passam ali 2 dias ali recebendo instruções mais rústicas, né? De como lidar ali nesse ambiente. Né? É uma atividade que eles ficam na expectativa, por isso que é o último encontro. A gente prepara eles para esse momento. Deve ser bem dinâmico, isso que faz eles também se interessar, né? Porque às vezes só falar, eles não se atentam. Por isso que a gente sempre tenta conduzir o projeto muito pela parte prática, para ter bastante a participação deles. E eles gostam muito, é um sucesso, demais, né, Brito? Demais. O que é interessante também, Dani, que é um apelo muito importante do projeto, é a parte da família, né? Agora, umas 2 semanas atrás, a gente fez uma palestra com eles de inteligência emocional. Como foi próximo do Dia das Mães, a gente aproveitou a oportunidade também para fazer uma homenagem para o Dia das Mães. Então, a gente tem essa aproximação. Ano passado, o período do projeto pegou o Dia dos Pais. A gente fez um cinema com os pais, as crianças com seus filhos. Legal. Depois, a gente fez um almoço especial também lá no shopping, né? E são momentos assim emocionantes, chega a ser emocionante. Esse dia eu encontrei eles lá no shopping, vocês olha só, lá. O shopping é parceiro nosso. Né? Ele sempre oferece sessões de cinema pra gente lá, para levar as crianças. Esse ano a gente levou eles no circo. Nossa! Né? Tem criança ali. O que é interessante é assim, esses projetos eles trazem oportunidade para crianças, por exemplo, o Ciopa-Air. Vai que ali dentro tem um futuro piloto de helicóptero. Se essa criança não descobrir esse sonho dela, como que ela vai saber? Né? E vai que ela tem esse potencial. Aproxima ela de um sonho também, Exatamente. Eu dou muito valor a esses projetos sociais que levam as crianças para algumas atividades que são consideradas mais elitizadas, né? Porque dá a oportunidade também delas sonharem mais alto, sair um pouco daquele mundinho. Né? Às vezes ali só dentro de casa, só no celular ali, o projeto social leva esse dinamismo, leva atividades ali para eles, para se movimentar, prática esportiva, família. A gente fala muito de Deus também no projeto. Olha que interessante, é um conjunto. E assim, são os próprios bombeiros que participam ou também tem profissionais, outras áreas que vêm e apoiam? Sim. A maior parte dos encontros são conduzidos por bombeiros. Mas agora, no último sábado, como a gente está também vivendo um momento do Maio Laranja, né, que fala da violência, do abuso ali contra a criança, a gente levou uma palestra também que foi promovida pela assistência social do município. É um assunto que é um tabu, mas é importante
ser levado. Então, o município abordou com muito cuidado Sim. e de uma maneira muito profissional esse tema com as crianças. E outro momento, quando a gente leva eles para o CIOPAER também, é uma atividade externa, no Curupi. Então, apesar da gente encabeçar a maior parte das instruções, a gente também dá oportunidade para outros órgãos ali também participar do projeto. E no caso do Curupi, entra a empresa, daí é um apoiador. Isso. São né? parceiros do projeto, né? Legal. Leva eles para um dia, a gente já faz uma instrução de salvamento aquático, como lidar numa situação de pânico na água, e já aproveita que está naquele local lá que é fantástico, né? A criançada quase não gosta, né? E aí já faz uma atividade recreativa com eles também. E Brito, você havia citado o projeto do futebol, me recordo o nome? Futebol. Isso, como é que vai funcionar? Não está ainda, né? A gente ainda não pode falar muita coisa sobre ele, porque ele está em fase ainda de... É uma novidade. É uma novidade ainda, né? Já estou spoiler. soltando um spoiler aqui. Ainda não tem muito detalhe, mas vai ser um projeto muito legal que vai ser para atingir também crianças em vulnerabilidade social. Também voltado à comunidade, à social, Exatamente, né? voltado totalmente à comunidade, né? A gente está modelando ele e quando tiver mais informações, com certeza. Crianças e adolescentes. Vai ser uma maneira da gente conseguir dar continuidade do Bombeiros do Futuro. Que né? legal. A gente vê que o Bombeiros do Futuro é 9 a 12 anos. Sim. Né? Então a gente vai talvez esticar um pouquinho a faixa etária, né, para conseguir atingir também outros públicos que também precisam de atenção do Estado. Né? E referente ao congresso em Cuiabá? A gente tem um congresso em Cuiabá agora em junho. Sim. O primeiro congresso de incêndio florestal, o congresso internacional promovido por um corpo de bombeiros aqui no Brasil. Né? Então, uma novidade, como eu disse lá atrás, o Mato Grosso é destaque nos incêndios florestais, seja na ocorrência dos incêndios, mas também na maneira que lida com ela. Né? Mato Grosso aí tem tido destaque no nível de Brasil positivamente e vai promover agora de 16 a 18 de junho, em Cuiabá, o primeiro congresso internacional de gestão de incêndios florestais, o Forest Fire. Na semana passada a gente divulgou no evento da ProSoja. A ProSoja é parceira também desse congresso, que vai acontecer lá em Cuiabá. Para você ter ideia da repercussão mundial desse congresso, de todas as palestras ali que vão ter 16 países mundo afora representados ali por palestrantes. Vai ter Estados Unidos, Austrália, África, Portugal, Espanha, Chile. Né? Vão ter vários países mundo afora ali, países que têm uma experiência muito interessante com incêndio florestal para agregar valor com a gente. Né? E as duas principais frentes ali desse congresso são as inovações, que é o tema que está em alta aí hoje, né? Inovação e tecnologia. Exatamente. Né? E as parcerias. Bombeiro, você falou em bombeiro e falou em sucesso aqui no Mato Grosso, a gente tem a palavra integração. Né? Aqui em Sinop é prova disso, né? O bombeiro aqui parceiro de todos aqui. E também o outro lado importante é a inovação e tecnologia, que a gente sempre tem que estar alinhado para acompanhar o mercado, né? Acompanhar o que tem de melhor para a gente aí fora, para ajudar o nosso serviço, igual você falou lá atrás. O bombeiro se esforça e tudo mais, falando lá da autoescada, né? Sim. Mas se tiver um meio mais atualizado, né? Fica melhor para dar resposta para a população. E Brito, hoje a quantidade... Vocês fazem muita coisa, né? Então, enfim... desde um trabalho social que faz toda a diferença ali na conscientização, até mesmo o trabalho de atendimento nas ruas é muito intenso. E a questão de profissionais é suficiente? Tem previsão de concurso? Enfim, como é que funciona para vocês, Brito? Porque, assim, é muita coisa que vocês realizam aqui. A região é muito extensa também, né? Não sei se o número de pessoas é suficiente ou não. Nunca né? É uma responsabilidade grande, Dani. É uma região, assim, destaque a nível de estado. É a capital do Nortão, né? Então, imagina, né? E uma qual que é a cidade demanda. que tem amplo crescimento. Sim, cresce demais. Então. Né? Você pega todos os censos e vai comparando um com o outro, a população cresce num ritmo assim que às vezes a gente tem que se esforçar bastante. Às vezes não, a gente sempre tem que se esforçar muito para acompanhar esse crescimento. E amplia os profissionais, né? Mas sempre precisa de mais. Né? Mas a gente tem sempre procurado as melhores alternativas possíveis para conseguir atender com qualidade, reduzindo o máximo possível a demanda reprimida. Né? A nossa demanda reprimida aqui em Sinop é muito baixa. Né? Apesar do nosso número de atendimento ser muito alto, tem dias aqui que a gente atende, nosso pico de ocorrência esse ano foi 35 ocorrências num dia só. Nossa. E assim, o número às vezes ele é frio ali, ele não fala tudo, mas cada ocorrência dessa é no mínimo ali 1 hora de esforço da equipe ali, até sair do quartel, até retornar de volta, né? 1, 2 horas, dependendo da gravidade da ocorrência, com 4 viaturas ali, 2 de incêndio e 2 de resgate, mais algumas reservas, se caso acontece alguma situação de manutenção.
Nosso efetivo de 2022 para cá, ele foi muito fortalecido por causa dessa parceria com a Prefeitura. Né? A gente entra com os bombeiros e ele entra com os profissionais de saúde. Hoje, uma parte do nosso efetivo, a gente considera eles como nosso efetivo. Eles são de casa, são profissionais da saúde. Né? O Estado também tem feito um esforço de contratação de bombeiros temporários. Né? E a questão também dos brigadistas que vêm somar, né? Mais também, um apoio, né? Que vem. Então, além do esforço do Estado, né, como uma instituição pública, a gente tem também essa agregação de esforços ali que acontece junto com a Prefeitura, que faz toda a diferença, sim. E quem conhece a realidade é quem está aqui em Sinop. Né? E aí a Prefeitura, conhecendo essa necessidade, se colocou à disposição aí para fazer essa parceria que dá tão certo. Brito, eu agradeço demais a sua participação aqui. A gente falou um pouquinho de cada assunto, né? Porque realmente são muitos serviços que vocês prestam aqui, muita coisa que vocês fazem. E o espaço está sempre aberto aqui, eu agradeço. Esse é o podcast parte 1, né? Porque ficou bastante... Fica muita coisa ainda para ser dito, né? E eu agradeço a você por você ter também esclarecido muitas coisas, tanto assim à comunidade, aos empresários, a todos, né? De tantas coisas que vocês fazem, né? E o Bombeiros sempre muito parceiros da comunidade como um todo. Então, nosso muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Por todas as informações repassadas. E também o espaço está sempre aberto aqui para você. Dani, muito obrigado. Tá? O Corpo de Bombeiros agradece, o comando do 4º Batalhão também agradece pelo carinho da CDL aqui em Sinop. Agradeço o presidente Edmundo também. Antes de vir para cá, mandei um abraço para ele, agradeci o convite. Né? Obrigado pelo espaço. É uma satisfação estar aqui com vocês. Sim. E a CDL é parceira, né, e comunica muito bem aqui em Sinop, por isso que é importante a gente estar divulgando nosso trabalho aqui. O nosso muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.